Bom, dando continuidade à apresentação do livro, a gente vai falar para vocês sobre o segundo capítulo do livro Entre Bens Jurídicos e Deveres Normativos, que trata justamente sobre a crise da teoria do bem jurídico. Para a gente entender como se deu esse processo de crise desta teoria do bem jurídico, a gente precisa entender a sociedade de risco em que passamos a nos inserir a partir da década de 50 e 60. A partir do momento em que há uma crise do liberalismo, com aquele processo histórico extremamente complexo do fim do comunismo, do fim da Guerra Fria, o próprio processo da Guerra Fria, a gente entra em um processo de crise do liberalismo, com uma intervenção maior do Estado, um enfraquecimento mais intenso da teoria da última ratio, do princípio da última ratio do direito penal, e a gente encontra um novo cenário mundial, uma nova conjuntura socioeconômica, sociopolítica, uma nova conjuntura
cultural em que o direito penal ele se vê obrigado a intervir de uma forma diferenciada no bem jurídico em si. Eu anotei alguns pontos aqui para a gente poder compreender de forma sequenciada a crise dessa teoria. O que a gente tem que entender na essência desse processo de crise, principalmente é essa sociedade de risco, como eu havia falado, em que nós nos inserimos. A partir da crise do liberalismo, surgem novas demandas, surgem novas conjunturas sociais. Né? É o processo é uma grande modificação das estruturas produtivas no mundo, é o estado de bem-estar social imposto de forma indireta pelo Estado, é a preocupação com o meio ambiente. Né? Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que com essa crise da teoria do bem esta crise da teoria do bem jurídico, ela é um reflexo de uma passagem da preocupação do indivíduo para a preocupação do coletivo. Ou seja, o direito penal ele deixa de se preocupar com o microsocial e passa a se preocupar com o macrosocial, eliminando ou ao menos reduzindo o seu princípio da intervenção mínima, ou o princípio da última ratio, o direito penal como última alternativa. Né? No momento em que a gente vive uma sociedade de risco, uma sociedade cada vez mais complexificada, o direito penal ele se vê como um instrumento essencial para controlar essa sociedade que está exposta cada vez a mais riscos e, pior, a riscos coletivos. Né? Ou seja, vivemos em uma sociedade de risco a partir da crise do liberalismo, e essa sociedade de riscos, riscos no meio ambiente, riscos na preocupação com a saúde das grandes massas, riscos nucleares, o direito penal se vê como o principal instrumento, ou o único instrumento capaz de regular essa sociedade de riscos. E é aí que entra a crise da teoria do bem jurídico, porque se o bem jurídico antes, se a preocupação com a proteção do bem jurídico antes se focava principalmente no indivíduo, no singular, ela deixa de se preocupar com esse microsocial e passa a se preocupar com o macrosocial. Né? Então, essa teoria do bem jurídico entra em crise a partir desse momento. No momento em que o direito penal no momento em que a sociedade abre mão desse liberalismo para chamar o direito penal, diminuindo o princípio da última ratio, e passa a intervir de forma coletivista no próprio bem jurídico. Né? Eu anotei aqui dois momentos essenciais a partir dessa crise da teoria do bem jurídico. Nas décadas de 50 e 60, a gente tem aqueles movimentos contraculturais, o movimento de discriminação do homossexualismo, os movimentos negros, o movimento feminista. Né? Então, toda aquela conjuntura descriminalizante da sociedade. Isso ainda reflete aquela sociedade liberal. Mas a partir da década de 70 e da década de 80, com a intensificação dessa sociedade de riscos, ou seja, com a intensificação do perigo nuclear, com a preocupação da sociedade com o meio ambiente, com todo aquele risco criado pelo consumo danoso do estado de bem-estar social, o Estado se vê necessário a criminalizar as condutas de forma coletiva. É aquilo que eu disse. Ele deixa de se preocupar com o indivíduo e passa a se preocupar com o coletivo. Né? Colocando um fim pelo menos modificando aquela teoria clássica do bem jurídico. Né? E é um ponto que eu achei extremamente interessante, ou que eu modificaria nesse termo crise do bem jurídico, crise da teoria do bem jurídico, porque crise da teoria do bem jurídico nos faz entender que seria uma teoria inválida, uma teoria que já estaria a ponto de desuso. Mas não é isso que o autor propõe. O autor propõe que a crise da teoria do bem jurídico ela se torna uma crise a partir do momento em que ela precisa ser reestruturada e não eliminada. Né? Então, a partir da década de 70 e 80,
com essa criminalização, com o Estado passando a criminalizar cada vez mais condutas, há uma diminuição desse princípio do direito penal como última ratio e novos interesses passam a ser regulados, né? Consequentemente, o direito penal, a partir do momento em que tem como função maior proteger o bem jurídico, deixa de proteger o bem jurídico microsocial e passa a defender o bem jurídico de um ponto de vista macrosocial. Bem, dando prosseguimento à apresentação, conforme Norton aqui explicou, o direito penal ele recebe uma série de demandas em virtude dessa nova sociedade, né? A sociedade ela passa a admitir uma série de novos riscos, né? Como o risco da atividade nuclear, como o risco de você consumir um produto que venha a te fazer mal, enfim, riscos que são admitidos socialmente. E além disso, com toda essa nova configuração social, você também tem o quê? Tem a queda do pós-fordismo, que é aquela questão que os comportamentos eles são todos padronizados, né? As pessoas agem de forma igual. Aqui, no pós-fordismo, você vai ter uma série de novos comportamentos, né? Uma série de cada um querendo se diferenciar, cada um tendo a sua própria subjetividade e não mais aquela coisa padronizada. E o que é que isso tem a ver com o direito penal? Isso vai fazer com que as pessoas exijam do direito penal uma nova demanda, uma nova forma com que ele age para coibir esses riscos. Tanto porque você está submetido a riscos a toda hora, tanto por conta de uma questão de insegurança pessoal, insegurança subjetiva. Você vê que não mais aquelas pessoas elas agem da mesma forma que você. E dentro desse âmbito, a gente pode citar aqui alguns pontos quanto a essa nova proteção que o direito penal vai ter. Né? Porque antes, com o liberalismo clássico, o bem jurídico ele estava associado principalmente à questão da individualidade. Né? O bem jurídico ele tinha aquela formação clássica da proteção da vida, do patrimônio e da liberdade do indivíduo. Aqui não. Aqui você já vai ter uma configuração do bem jurídico para tutelar, como o Norton falou, uma série de interesses coletivos, né? Dentre os quais a proteção ao meio ambiente, a proteção à ordem econômica e financeira, a proteção à saúde pública, o combate ao terrorismo e ao crime organizado e a própria configuração da internet, né? Que dispõe a riscos de você, por exemplo, colocar toda a sua vida à mostra para todos, né? Ou seja, você está ali fazendo como que uma espécie de exercício negativo da proteção aos seus dados pessoais, né? E dentro desse contexto, o direito penal ele passa não a se caracterizar pela sua insuficiência ao seu direito penal de reação, né? Ele só age quando a coisa já está feita, né? Quando o crime já está consumado, aí sim ele vai agir para repreender aquela conduta. Aqui ele passa a tentar prevenir essas condutas, ele tenta se adiantar para que o crime não aconteça e você possa efetivamente proteger a sociedade. E a gente pode citar aqui alguns pontos que surgem desse caráter do direito penal preventivo, que são os crimes de perigo abstrato, os delitos de tentativa, as normas penais em branco e o delito de transgressão. Vou explicar cada um deles. O crime de perigo abstrato, ele passa não mais a exigir um resultado naturalista para que você possa punir efetivamente o crime. Não é necessário nem que o bem jurídico ele esteja em perigo concreto, basta que ele esteja em perigo abstrato. Ou seja, se eu tiver uma conduta tipificada na norma penal, basta que eu aja daquela forma para que eu possa ser punido por aquilo. Como exemplo, uma empresa, se ela estiver atuando sem licença ambiental na extração de minérios, ela pode ser punida somente por não ter essa licença ambiental. Por mais que ela respeite todas as normas estabelecidas de proteção ao meio ambiente e tal, ela efetivamente vai ser punida. Por quê? Porque ela se encaixa dentro da tipicidade desse tipo penal. E qual é o raciocínio quanto a isso? Você não vai esperar que aquela empresa ela venha causar um dano ambiental para que você puna o crime. Na verdade, você exige que ela tenha essa licença justamente para evitar esse tipo de dano. E daí a gente entra nos delitos de tentativa. O delito de tentativa,
ele vai punir justamente da mesma forma tanto um crime que ele seja consumado como a tentativa do crime. Qual é o raciocínio que se aplica a essa lógica? É de que se eu, por exemplo, vou matar uma pessoa, a minha intenção é matá-la. Então não importa se eu consumei ou não aquele crime. Por quê? Porque a minha intenção não era matá-la, então por que eu vou ser punido somente como tentativa? Se como a tentativa ela é por causa externa, por causa alheia à minha vontade. Então, se não existisse essa causa alheia, eu iria matar. Então, o raciocínio que se aplica é isso. Sendo que qual é o problema desse instituto? Né? O problema é que você acaba por punir, da mesma forma, um crime consumado e tanto um crime tentado. E pior ainda, se eu, quando for da efetividade, quando for buscar seguir com o crime, eu posso desistir e mesmo assim eu vou ser punido. Ou seja, você tem a eliminação aí dos institutos do arrependimento posterior, do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Além disso, você também cria uma insegurança jurídica, no sentido de que você pode punir uma pessoa pela mera suposição de que ela iria praticar um crime. Então, imagine que se encontra na casa de uma pessoa um plano às horas em que uma outra pessoa sai de sua casa, a hora que ela vai ao trabalho. Então, essa pessoa não poderia nem querer nada nem querer roubá-la ou querer matá-la, mas basta que você tenha esse documento que você pode puni-la, né? E pune da mesma forma como se ela tivesse praticado aquele crime. Então veja que cria uma insegurança bem problemática nesse sentido. E o direito penal, ele não só vai buscar ter esse caráter preventivo, como também a sua própria forma vai ser alterada. Isso nas formas principalmente das normas penais em branco. Mas antes de chegar nas normas penais em branco, eu vou explicar os delitos de transgressão. O delito de transgressão, ele vai buscar punir apenas comportamentos. A diferença com o crime de pedido abstrato é que o delito de transgressão ele se foca no comportamento da pessoa e não na sua ação. Ou seja, devido às manifestações recentes, você poderia criminalizar, supondo, né, por exemplo, o uso de máscaras nas manifestações. Por quê? Porque o mero comportamento de você utilizar máscaras pode inferir que você está na manifestação já na busca de atentar contra o patrimônio público. Então, o mero comportamento que você tem, que pode ser indício que você irá causar um crime, já é criminalizado, justamente para tentar defender que venha a ocorrência. E as normas penais em branco, elas se caracterizam por você não mais necessitar de toda aquela burocracia garantista do direito penal para que você venha criminalizar o crime. Então, o que acontece? Na norma penal, ela passa a buscar em outras legislações, notadamente o direito administrativo, a caracterização de um determinado conceito. Por exemplo, o que é o conceito de drogas? A norma penal ela vai buscar nas normas da Anvisa o que seria definido como droga. E qual o sentido dessa mudança, né, da norma penal em branco? O sentido é justamente você buscar ter uma agilidade maior, que você não tenha que enfrentar todo aquele processo burocrático, que é o direito penal garantista, porque você está combatendo não mais infratores, digamos assim, comuns. Você está enfrentando o quê? Você está enfrentando multinacionais, você está enfrentando quadrilhas internacionais. Então, digamos assim, o inimigo do direito penal, ele teria uma inteligência muito maior para burlar o direito penal. Então, você não pode mais ficar naquela coisa de ter de esperar todo um processo para que se venha a punir. Porque, notadamente, eles têm uma habilidade muito maior para agir de determinada forma que não se encaixe dentro da tipicidade do direito penal. Sendo que qual o problema, não só das normas penais em branco, né, mas como todo esse contexto. O problema se trata justamente
numa espécie de razão do Estado. Por quê? Pegando, por exemplo, as normas penais humanas. O direito administrativo, ele não é feito por todo aquele processo do legislativo, mas é feito pelo poder executivo. Então, o que acontece? Você tem um poder executivo que passa a determinar o que é crime, o que poderia ser uma clara ofensa ao princípio dos três poderes. Então, o direito administrativo, ele passa a determinar o que é crime e passa a perseguir, esses crimes, passa a perseguir essas condutas tipificadas. Então você cria uma estabilidade na definição do que seria crime e relega ao poder executivo e não mais ao poder legislativo as formas de tipificá-lo. Então seria um problema que poderia aludir à razão do Estado, né? Razão que essa que dominou o sentido do Estado nazista. Dando continuidade, eu vou falar sobre a perda do potencial descritivo do conceito de bem jurídico. Vale relembrar, como os meninos já falaram, que atualmente essa teoria se tornou obsoleta, porque ela rege exatamente que todo delito tem por conteúdo necessário a lesão ou perigo de bens concretos, delimitados e individuais. À medida que a sociedade se tornou complexa, se fez necessário que o direito penal ele atuasse mais especificamente. Assim, cuidar, proteger somente os bens individuais já não era mais suficiente, porque a coletividade em si exigia também uma proteção. Quanto à insustentabilidade de um rol prévio de bens com base no conceito material do delito, que é outro tópico que o autor Yuri Correia destaca, a sociedade, antigamente, ela era baseada na separação do Estado e da sociedade civil. Depois, ela se tornou uma sociedade pluralista e mais complexificada. Assim, passou a ser inviável o não usufruto da vida, propriedade e integridade corporal. É importante também lembrar que, antigamente, o Estado era tido como arbitrário. À medida que o tempo foi passando, ele passou a ser visto como protetor. Por quê? Porque ele passou a cuidar, a tutelar, a proteger os bens coletivos, fazendo assim com que a sociedade criasse outra visão da função do Estado. O autor Yuri Correia, ele também fala sobre a desmaterialização do conceito de bem jurídico. Por quê? Porque antes esse conceito era materializado. À medida que determinados bens jurídicos previstos em lei eram protegidos, não existia uma flexibilidade. Dessa maneira, quando outros delitos ocorriam, quando a sociedade, quando a coletividade sofria algum dano, como por exemplo o meio ambiente sofria algum dano e afetava a sociedade posteriormente, isso não era protegido pelo direito penal. Então, à medida que foi ocorrendo tal desmaterialização, foi possível uma mutabilidade dos objetos protegidos. Posteriormente, o autor Yuri Correia fala sobre o déficit descritivo do modelo individualista de bem jurídico. Porque, como eu já falei, o modelo de bem jurídico anterior, ele protegia especificamente o indivíduo. Ele tratava dos bens jurídicos afetados individualmente. Então, como eu falei, a sociedade se tornou complexa e aí isso se tornou obsoleto. Porque o coletivo precisava ser protegido também. Os bens coletivos, com o passar do tempo foram sendo compreendidos assim, bens jurídicos coletivos, eles passaram a requerer uma maior proteção, ou talvez uma proteção, apesar que não existia, né? Cabe ressaltar que bens, antigamente, eram compreendidos como aqueles destinados ao livre desenvolvimento do indivíduo. Dessa maneira, se a teoria do bem jurídico previa que os bens a serem tutelados deveriam ser os individuais, como assegurar a proteção coletiva se outros meios também servem para o desenvolvimento do indivíduo? E aqueles meios que servem não só para a proteção, para o desenvolvimento do indivíduo,
mas sim para o desenvolvimento coletivo, social. Exemplo disso são o meio ambiente, o sistema financeiro e a saúde pública, bem que hoje em dia são protegidos e assegurados e que antigamente não eram. Então, a partir do momento que surgiu a necessidade de que outros meios necessários ao desenvolvimento fossem tutelados, fossem protegidos, a teoria do bem jurídico passou a entrar em crise, porque, mais uma vez dizendo, ela protegia exclusivamente o bem individual. No caso, Roxin, o autor Roxin, inclusive, também defende essa mutabilidade do objeto tutelado. Vale salientar que nas edições anteriores de sua obra, ele defendia que os bens a serem protegidos deveriam ser os individuais. Só que, com o passar do tempo, houve a mutabilidade e até o próprio autor se adequou e reformulou sua tese. Então, a partir da quarta edição de sua obra, ele passa a citar a obsolescência do modo individualista e passa a concordar com o modo coletivo de proteção. Mais adiante, Yuri fala sobre a crise do princípio da ofensividade. Por quê? O princípio da ofensividade ou lesividade exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, por exemplo, se o meio ambiente passa a ser protegido e não tem como você acusar, você provar que houve uma lesão ao meio ambiente posteriormente e em seguida houve uma lesão ao indivíduo, ele não poderia ser compreendido como bem jurídico. Só que é sabido que se hoje houver um desmatamento em larga escala, daqui a 50 anos a sociedade vai sofrer com isso e então vai ocorrer sim uma espécie de lesão. É importante ressaltar que os tipos penais recentes eles têm interesses abstratos e riscos difusos, ou seja, não correspondem ao requisito para o princípio da ofensividade. Dessa maneira, o autor ele sugere duas soluções para que a teoria do bem jurídico ela possa passar a ser válida novamente. Por quê? Porque ela se tornou obsoleta, mas ela ainda está em uso. Então, para que ela ainda permaneça em uso e tenha uma maior efetividade, é preciso que ela seja reformulada, que ela se adeque aos tempos atuais, aos tempos modernos. Dentre as soluções, ele cita duas em sua monografia. Primeiro, a criação de novos bens jurídicos. Por exemplo, o crime de lesão contra um bem individual, que existe, deveria passar a ser um crime de lesão contra um bem jurídico coletivo. A segunda opção que ele dá para que seja solucionado esse problema da crise da teoria do bem jurídico seria reformular o conceito de lesão. Hoje em dia, sobre o conceito de lesão, existe uma análise extremamente empírica, mas ele sugere que o conceito de lesão seja analisado normativamente e funcionalmente. Assim, a teoria do bem jurídico passaria a vigorar novamente. Continuando a apresentação, eu vou falar agora sobre a perda de potencial crítico do conceito bem jurídico, mostrando o problema dessa teoria no mundo atual e mostrando meios de renová-la. No caso, eu vou iniciar falando dos casos que atingem os pilares fundamentais dessa teoria. Inicialmente, os casos eram respondidos perante o Estado, mas hoje em dia não está sendo perante o Estado, sim em nome do Estado. Isso traz um poder muito grande, estatal, e traz interferência muito grande do Estado na economia ou nos casos, nos delitos e etc. Isso traz o quê? O Estado deveria seguir o princípio da intervenção mínima, e isso está sendo diminuído cada vez mais pela teoria do bem jurídico. Por quê? Porque essa teoria ela buscou abranger todas as áreas e acabou abrangendo demais, aumentando o poder ilegítimo do direito penal. Pode-se mencionar também o aumento excessivo dos crimes de perigo abstrato e mera conduta. Esses crimes não eram
resguardado pela teoria do bem jurídico antes. E com o tempo começaram a ser resguardados. Só que o problema é, esse aumento excessivo desses casos trouxe o quê? Trouxe um poder excessivo ao direito penal. Porque tudo o direito penal tem que abarcar hoje em dia. Só que essa excessividade traz também uma intervenção muito forte desse direito na nossa sociedade. O déficit crítico se dá de duas formas. A noção de bem jurídico não parece capaz de garantir o aumento irracional e abusivo de incriminações na atualidade. E essa teoria não funciona como barreira contra a expansão ilegítima do direito penal. Ela se mostra como fortalecedora desse direito. O autor cita duas formas de reduzir esse poder do direito penal. A primeira é o conceito de constitucionalização do direito penal, no caso o conceito constitucional do bem jurídico. Ele dizia o quê? Que mesmo as constituições atuais não abrangindo todos os direitos de modo a poder fundamentar totalmente o direito penal, ele considerava o quê? Que esse direito constitucional poderia ser os alicerces dessa teoria do bem jurídico. Como? Eles poderiam garantir pelo menos os fundamentos principais desse direito, dessa teoria do bem jurídico, que fariam com que as outras leis, outras condutas protegidas, fossem de acordo com os princípios constitucionais. Que isso traria um patamar mínimo inviolável para o exercício da ius prudendi, que seria o quê? Seria um modo de alcançar o mínimo para buscar a mínima intervenção, para buscar a diminuição do poder do direito penal. E ele buscava também escritórios acessórios à coragem institucional ou constitucional. Que ele dizia o quê? Que deveria existir outros meios de, junto com esse princípio constitucional, fundamentar o direito penal, de modo a reduzir o seu poder. Indo mais além, ele fala da proteção do bem jurídico como função do direito penal. A função do direito penal é a de proteger o bem jurídico dos danos e ameaças. Só que o problema, esse direito penal ele está vindo com expansão ilegítima, ele está vindo com excessivo poder e acaba abusando muitas vezes desse poder. Como o Fábio falou das manifestações, você vê o direito penal por meio da polícia e tal, o poder opressor abusando do poder, e você vê que foi dado muito poder à repressão, muito poder a esse órgão repressor. Isso mostra que não só o direito penal, como os órgãos repressores do Estado, que buscam garantir a existência desse direito penal, estão também abusando desse poder. No caso, ele buscava fornecer um critério limitador do direito penal. Já por esse poder excessivo, ele buscava limitar esse poder de modo a garantir, sim, a proteção dos bens jurídicos, mas não de modo a prender a população, não de modo a não deixar a liberdade, a limitar muitas coisas da sociedade. Hassemer critica essa proteção excessiva, porém ele é um dos defensores da teoria do bem jurídico e mostra que ele mesmo, como um dos maiores defensores dessa teoria, critica isso, porque essa teoria está sendo usada de modo, não podemos falar ilegal, mas de modo ilegítimo. Está trazendo um erro dessa teoria, digamos assim. E ele buscava também uma proibição em algumas penalizações, porque ele mesmo fala, como o Thais já citou, do princípio da insignificância, que esse princípio da insignificância não está sendo atendido, porque existem crimes de conduta mínima que estão sendo repreendidos pelo Estado, repreendidos pelo Estado ou por outros órgãos. E ele buscava o quê? Que crimes de pouca relevância não precisariam de tanta repressão.
Nós vamos agora, eu e meu amigo Vitório, falar de alguns casos concretos relacionados ao tema. Aqui nós trouxemos um caso concreto, que como vocês podem ver na demonstração aí do slide, como o professor pode visualizar, sobre a partir de agora, com a expansão do direito penal do século XX, no final do século XX e no início do século XXI, a tentativa passou a ser enquadrada como uma conduta típica, uma vez que só pelo fato de você estar tentando contra o bem jurídico já ser considerado uma conduta de forma errada. Já esse outro caso aqui, que acabamos de ver no slide, já retrata, por sua vez, uma agressão ao meio ambiente. Uma vez que uma agressão ao meio ambiente já agora é considerado como uma conduta típica, devido nós, seres humanos, fazemos parte deste meio ambiente e somos dependentes de tal meio. E uma vez que estamos vinculados ao meio ambiente, uma agressão ao meio ambiente é uma agressão ao ser humano. E outro fato se dá a atual escassez dos recursos naturais. E nesse terceiro caso, que é o crime de peculato, passou a ser abordado pelo direito penal, uma vez que a apropriação indevida do bem público. E o bem público, por sua vez, fazendo parte da sociedade, e a sociedade é composta de indivíduos, pode ser encaixado diretamente com uma agressão ao indivíduo. Podemos ver, no caso, a mudança do conceito de bem jurídico, tanto na apelação do último caso, quanto na contravenção penal do segundo caso, uma mudança do conceito de proteção de bem individual para um conceito mais amplo, um conceito coletivo. No caso, por quê? Porque ele, buscando seja a proteção ambiental, ou seja a proteção do patrimônio coletivo, ele buscava a proteção da coletividade para, no caso, atingir a proteção do indivíduo. Nesse último caso, trouxemos um caso concreto sobre danos morais de uma pessoa vítima de preconceito por ser homossexual. Nos dias de hoje, criticar uma pessoa por ser homoafetivo já é crime. Já antigamente, antes da atualização na teoria do bem jurídico, existiam os delitos de homossexualidade. A pessoa, por ser homoafetiva, ela estaria de encontro às normas vigentes. Conclusivamente, o capítulo 2 do livro de Yuri Correia busca mostrar a problemática acerca da teoria do bem jurídico, mostrando sua crise e buscando maneiras de solucionar esse problema.